Breno Lopes ficou possesso, a torcida ficou possessa e agora, quem tem razão? Merece punição? Vamos falar sobre esse caso aqui. Como vocês sabem, na partida em que o Palmeiras venceu por 1-0 o Goiás, jogando em casa, o gol foi marcado no finalzinho pelo Breno Lopes, que saiu desabafando ali, brigando com a torcida, fazendo gestos, a torcida também vinha pegando no pé dele, não só por causa desse jogo em que ele não estava jogando bem até então, é verdade, mas por alguns jogos anteriores também, que ele, por exemplo, perdeu um gol contra o Corinthians na outra rodada, tem uma coisa mais acumulada ali. Uma somatória de fatores que fazem com que a torcida não fique muito agradada com o sujeito. Bom, o resultado é que isso foi abordado na entrevista coletiva, foi despistado pelo treinador Abel Ferreira, que falou um pouco sobre a saúde mental dos jogadores e tal. Foram perguntados alguns jogadores do Palmeiras sobre o tema também, todos eles conversaram, falaram, não, isso é coisa do jogo, já passou, a gente respeita muito a torcida, o que é compreensível, né? Eles não vão querer criar uma crise nesse momento, o que é uma atitude correta, e a pessoa que hoje é presidente do Palmeiras também fez uma publicação em apoio ao jogador, mas a torcida está revoltada, a torcida fez ali um comunicado oficial dizendo que exige a saída do jogador, aquela coisa toda, então o clima está tenso. Eu cheguei a comentar o assunto no meu vídeo de resumo da rodada, que foi publicado aí mais cedo, mas como você sabe ali eu tento passar mais rápido pelas coisas porque são muitos assuntos num vídeo só, então a gente dá uma encurtada e uma enxugada boa em todos os assuntos para o vídeo não ficar tão longo, mas aqui é um vídeo só disso, então a gente tem mais tempo para falar. E para começar eu queria dizer que todas essas coisas que aconteceram são lícitas. Isto é, o Breno Lopes tem o direito de brigar, discutir, xingar, quem ele quiser, a torcida tem o direito de gostar ou não gostar do jogador que ela quiser também, se quiser vaiar, se quiser aplaudir, tudo certo. Agora, existe uma questão, que é uma sabedoria cristã aqui do mundo ocidental, né, que não é porque as coisas são lícitas que elas necessariamente convêm, ou seja, não é porque a gente pode fazer algo que nós devemos fazer essa coisa. E aí eu pergunto, será que a atitude do Breno Lopes, por mais que ela seja lícita, ela foi inteligente? E eu diria que não, foi uma imbecilidade muito grande. Isso vale para a torcida também, assim falando de um modo geral, que muitas vezes pressiona de uma forma descabida, desproporcional os jogadores. Às vezes até atrapalham, colocando pressão onde não precisava ter. Não entendem que alguns jogadores em alguns momentos só estão passando por um momento ruim. Às vezes é a hora que o cara precisa de um apoio e aí vem os caras e massacram, deixam ele ainda mais para baixo. Então tem casos em que a torcida também atrapalha, isso é verdade. E a gente vai entender que o cara também, né, tem gente que é mais sensível, tem gente que é mais reativa, que não vai gostar do que ouviu, vai querer responder. Alguns ouvem, deixam pra lá, fingem que não estão nem ouvindo, alguns não se importam mesmo. Cada jogador, cada pessoa, né, tem um perfil. Mas o jogador, nesse caso, foi bastante infeliz, né, porque, convenhamos, Breno Lopes, quem é Breno Lopes? Pro torcedor do Palmeiras, é um cara que marcou o gol da final da Libertadores de 2020, que foi disputada em 21, mas Libertadores de 20. Pô, legal. Mas para quem não é palmeirense, assim, o que vocês sabem sobre o Breno Lopes? O que o próprio palmeirense sabia sobre o Breno Lopes antes? É um jogador de um nível assim bem mediano aí do futebol brasileiro. É um cara que, saindo do Palmeiras, não virá a Fiorentina, o Sevilha, o Schalke 04, contratar o sujeito. E isso que eu tô falando de times do segundo escalão da Europa, não tô falando do Real Madrid, do Bayern de Munique, da Juventus da Itália, não, estamos falando, né, times ali, não vai. Se ele for ficar no Brasil, também não é o Flamengo, não é um time que esteja jogando a Libertadores que vai contratar o Breno Lopes. Provavelmente vai ser um time ali brigando contra o rebaixamento, às vezes um time tentando o acesso da Série B para a Série A. Então, convenhamos, é um jogador com as suas limitações, que às vezes faz seus gols, é verdade, mas é um cara que, assim, digamos, tem que dar graças a Deus de estar jogando no Palmeiras, de estar podendo disputar grandes títulos, inclusive de fazer um gol importante como esse, porque eu acho que, né, saindo daqui, talvez ele vá para um Estados Unidos, para um futebol da Arábia, ou futebol japonês, ou como eu falei, né? Fique aqui mesmo num time de menor expressão. Resumindo, é isso. Então, na perspectiva desse cara, brigar com a torcida não é uma coisa inteligente, porque a gente sabe que aqui no Brasil as torcidas exercem grande influência sobre os clubes, sobretudo aí torcidas organizadas. A gente vê como é no São Paulo, no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras também, embora um pouco menos aí nos tempos recentes, mas também a torcida tem seu peso. E no fim das contas, o futebol é feito para o torcedor, para o público consumidor, então você afrontar os seus consumidores, como inclusive fez a presidente em vários momentos, não é uma atitude inteligente. Quer dizer que, ao fazer essa afronta à torcida, o cara pode estar colocando em risco a carreira dele, a continuidade dele no único clube, talvez dessa dimensão que ele vá ter na carreira dele. Se torna uma escolha ali, que eu acho que na hora o cara nem pensa muito, né? Ele só reagiu, mas se ele parasse para pensar, ele ia falar, pô, acho que não é assim o melhor caminho que eu poderia tomar. Então, está sendo dito aqui em alguns lugares, eu estou vendo algumas manchetes, que o Breno Lopes vai pedir desculpas oficialmente nas suas redes sociais. E confesso que até o momento em que eu gravei esse vídeo, eu fui até as redes dele aqui para ver. Não vi desculpa nenhuma. Pelo contrário, eu vi um vídeo provocativo mais uma vez. Então não sei se ele vai assumir essa atitude ou não.
Se ele pedir desculpas, menos mal, porque ele está tentando corrigir o problema. Se ele continuar afrontando, aí é certo que cedo ou tarde ele vai sair do time e aí vai seguir uma carreira compatível aí com o jogador que ele é. Bom, tudo bem. Do ponto de vista do torcedor, também é direito aceitar as desculpas ou não. Tem gente que vai falar, bom, tudo bem, o cara errou, mas reconhece o erro. Quem sou eu para dizer, porque todos nós eventualmente já erramos, segue a vida, espero só que não faça de novo, né? Aquela coisa básica. E tem alguns que vão falar, não, eu não admito isso, o Palmeiras é maior do que todo mundo, e esse cara desrespeitou a torcida, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até porque ele comprou briga especificamente com uma torcida organizada, né? E aí tem uns caras na torcida organizada que às vezes são fanáticos mais pela torcida até do que o próprio clube. Então aquela ofensa ganha uma dimensão ainda maior. Como assim o cara ousa me desrespeitar e tal? Isso acontece também. Mas por outro lado tem algumas pessoas que compram essa briga e falam, não importa que eu perca meu emprego, que eu daqui pra frente não jogue em mais clube nenhum, não me importa, eu não vou engolir esse sapo aí. Beleza, se você quer comprar essa briga, compre. Mas eu acho que o mais acertado por parte dele seria realmente pedir desculpa, dizer ele que estava com a cabeça quente, pressão por resultado, aquela coisa, né? Que faz aquele texto protocolar, padrão. Pô, o dia a dia do futebol é muito estressante, às vezes a gente perde a cabeça no calor do jogo, blá, 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 blá. E tenta seguir a vida, mas eu acho que dificilmente essa imagem vai ser recuperada. Se fosse um jogador talvez de um calibre maior, a torcida poderia passar mais o pano, relevar, porque pô, o cara traz resultado dentro de campo, né? Mas a gente viu recentemente, sei lá, um Luiz Adriano da vida, foi comprar briga com a torcida, ficou um caminho sem volta, né? Era muito provável que ele fosse sair mesmo, não tinha como manter a situação. Isso já aconteceu também em outros momentos, não só do Palmeiras, como de outros clubes. Então é isso, pessoal, a torcida ficou brava, tem o direito de ficar brava, assim como os que não ficaram bravos. Tem torcedor como eu que eu não ligo muito para essas coisas, então que se dane. O que me incomoda nesse jogador é que não é um grande jogador, eu não acho que faça tanto assim pelo Palmeiras dentro de campo. Quem quiser ficar ofendido também sinta-se à vontade, é seu direito. E se ele acha que não foi um erro, então, bom, ele também que pegue ali as suas coisas e vá seguir a carreira dele onde quer que o aceitem. Mas saiba que é uma atitude realmente muito inadequada ali à situação, né? Do ponto de vista do Palmeiras instituição, quanto mais a gente puder ignorar isso para não inflamar a situação e não criar um problema às vésperas aí de jogos importantes, reta final de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, é melhor, né? Porque senão as entrevistas coletivas começam a girar em torno disso. Aí se o Palmeiras perde, vão começar a falar, o elenco está rachado, crise no elenco, tem a panelinha do Breno Lopes contra a panelinha do não sei quem, sei lá, a panelinha do Rafael Veiga, do Dudu, do Everton, eles vão inventar alguma coisa assim. Não precisamos de nada disso, não precisamos de caos. Precisamos de concentração, foco nos nossos objetivos e é isso, tá certo? Então, agradeço a todos que acompanharam até aqui, espero vocês em breve. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos e até a próxima. Fui!